Olá, gente! A aula de hoje será sobre absorção intestinal de água e eletrólitos. Esse é o último conteúdo ministrado da nossa disciplina e hoje encerramos a nossa aula, ok? Então vamos iniciar esse conteúdo falando sobre os volumes diários de água ingerida, secretada e absorvida no trato gastrointestinal. Bem, diariamente nós ingerimos cerca de 2 litros de água na forma líquida ou através da ingestão da dieta. Com relação aos volumes secretados diariamente pelo trato gastrointestinal, nós vamos ter a contribuição da saliva com 1,5 litro, né, produzido pelas glândulas salivares, a secreção gástrica, produzida pelas glândulas gástricas presentes no estômago, contribuem aí com 2 litros. A secreção biliar, a bile, né, que é armazenada na vesícula biliar ou é lançada no lúmen do trato gastrointestinal de forma contínua no período digestivo, com contribuição de 0,5 litro. A secreção pancreática, que contribui aí com 1,5 litro, e a secreção intestinal com mais 1,5 litro. Então, somando aí os volumes secretados no trato gastrointestinal, corresponde a 7 litros. Somados com os 2 litros provenientes, né, da ingestão de água direta ou através da dieta, nós temos um montante de 9 litros. É interessante aqui de colocar que só esse volume secretado corresponde a 20% da água constituinte do nosso corpo. É muita coisa. Então, esse volume ele tem que ser reabsorvido, ok? Bem, assim sendo, essa reabsorção ela vai ocorrer em 2 segmentos importantes, né? O intestino delgado e o colo. Os volumes absorvidos no intestino delgado é de 7,5 litros e no colo 1,4 litros. Lembrando que 100 ml vai ser excretado nas fezes. É um volume muito pouco, considerando ao montante que é lançado no lúmen do trato gastrointestinal. Com relação à quantidade diária de cloreto de sódio ingerido, secretado e absorvido no trato gastrointestinal, nós temos a ingestão diária de 5 a 10 gramas por dia, com a secreção promovida pelo trato gastrointestinal, que é de 25 gramas por dia. Somando aí, nós temos um total de 30 a 35 gramas de cloreto de sódio presente no lúmen do trato gastrointestinal. E essa quantidade de cloreto de sódio precisa ser absorvida, né? Também aqui vale colocar que o cloreto de sódio secretado, principalmente aí no tocante ao sódio, corresponde a 15% de todo o sódio existente no nosso organismo, ok? Assim sendo, a quantidade de cloreto de sódio que vai ser excretada através das fezes é de 9 a 40 miliequivalentes por dia, uma quantidade também aí bem pequena, ok? As regiões de absorção no trato gastrointestinal. O estômago, por ter um epitélio do tipo tight, ele é impermeável à água, mas vimos em algumas aulas, né, que algumas substâncias lipossolúveis conseguem atravessar a sua parede, como por exemplo o álcool e alguns fármacos como a aspirina. No duodeno, o epitélio ele vai ser do tipo leaky. É um epitélio mais vazado, muito permeável à água. O jejuno vai ser o principal local absortivo de água. Também é interessante aqui de colocar que ao longo desse segmento, né, ou seja, duodeno, jejúnio, íleo e cólon, esse epitélio
ele vai se tornando cada vez mais apertado, do tipo tight, ok? O cólon, ele vai ser responsável pela absorção de praticamente todo o cloreto de sódio e 95% da água que atinge essa região. O cólon também vai ser responsável pela secreção de potássio e bicarbonato, que vão ser eliminados através das fezes. Reserva funcional absortiva. Também vimos numa aula passada, que foi tratado justamente sobre os processos de absorção dos nutrientes, que o intestino delgado ele vai ser responsável pela absorção de até 20 litros de água por dia. É muito volume de água que pode ser absorvido por esse segmento do trato gastrointestinal. Com relação ao cólon, ele vai ser responsável pela absorção de cerca de 4 a 6 litros de água por dia. Lembrando que esses valores fazem referência à reserva funcional absortiva, ou seja, é a capacidade máxima que esses segmentos do trato gastrointestinal têm de absorver água, ok? A massa fecal. Também falamos em algum momento nas nossas aulas, como vimos, 100 ml de água constitui a massa fecal. Assim sendo, essa massa fecal eliminada diariamente, ela tem um peso de 100 a 150 gramas, ou seja, é a massa. Contém cerca de 100 ml de água, como já foi falado, que isso representa 67% de sua massa, e o restante, ou seja, 33%, corresponde aí ao material sólido. Esse material sólido, ele contém 25 a 50 gramas de material na sua constituição. Com relação a essa composição do material sólido, nós temos 30% de produtos das bactérias, 30% de fibras de celulose, hemicelulose e pectinas, 10% a 20% de gorduras, o que representa aí cerca de 7 gramas, 10 a 20% de eletrólitos, cerca de 9 a 12 milimolares, sendo aí o potássio e o bicarbonato, os íons, né, que são eliminados nas fezes. Vias de absorção transepitelial de água e eletrólitos. Então, nós vamos ter aí duas vias principais com relação aos processos absortivos observados pelas células epiteliais que revestem, né, o intestino. Quando eu falo do intestino, envolve o intestino delgado e o grosso. Bem, nós vamos ter a via de transporte transcelular, onde a água e esses eletrólitos, eles atravessam a membrana celular, no caso aí a borda em escova, e trafega pelo citosol dessa célula, sendo posteriormente transportado para a região intersticial, ok? Já no transporte intercelular ou paracelular, essa água ou eletrólitos, elas vão atravessar as junções celulares, que como vimos, existem junções do tipo tight, junções do tipo leak, e que dependendo do tipo de junção, vai permitir esse tipo de transporte. Então, aquelas junções do tipo tight, que são mais apertadas, elas impedem esse tipo de transporte. Então, esse transporte intercelular ou paracelular não acontece. É muito comum de observarmos esse tipo de junção lá no intestino grosso, né, no cólon. Com relação a esse tipo de junção celular denominado LIC, que é uma junção celular mais vazada, ela é mais comum nesses segmentos do intestino, onde ocorre a absorção por essa via, muito comum aí no intestino delgado, ok? Bem, então aqui nós temos, né, a membrana luminal,
representada aí pela borda em escova, onde os processos absortivos podem acontecer. Quando isso acontece, é conhecido como transcelular. E temos a região da membrana basolateral da célula, que é onde os processos são transportados para a região intersticial, certo? Onde a água e os eletrólitos são transportados para a região intersticial. A absorção de água, ela vai acontecer no intestino delgado, onde o fluido absorvido ele é isotônico ao compartimento intersticial plasmático. Vai ocorrer através das membranas luminais e das membranas basolaterais das células e também das junções celulares apicais. Com relação ao cólon, o fluido absorvido ele é hipertônico em relação ao compartimento intersticial plasmático e é predominantemente transcelular. Lembrando que, como eu falei anteriormente, é observado nas células epiteliais, nos colonócitos, a presença de junções do tipo tight, ou seja, do tipo apertada. Então, por isso que esse tipo de transporte, né, o transporte transcelular, acontece nessa região do intestino, ok? Bem, a absorção transepitelial hídrica, ela é secundária e proporcional à absorção dos solutos, principalmente do cloreto de sódio e outros solutos orgânicos e inorgânicos. Então, a partir do momento que acontece aí o transporte do cloreto de sódio mediante a presença de proteínas transportadoras ou carreadoras localizadas na membrana celular dessas células, vai ser gerada aí essa diferença de osmolaridade e, consequentemente, a água ela vai migrar para a região onde esse cloreto de sódio ele está sendo absorvido. Isso vai fazer com que o conteúdo luminal ele fique gradativamente, né, hipotônico. É o que acontece, por exemplo, lá no lúmen. Então, ocorre a absorção desse fluido hipertônico, no entanto, o conteúdo luminal ele é hipotônico, diferentemente do que acontece lá no delgado, em que o conteúdo luminal ele é isotônico quando comparado com o compartimento aí, e essa diferença, né, haja visto que existe uma diferença muito pouca com relação a essa isotonicidade desses dois compartimentos, ou seja, do compartimento luminal e do compartimento intersticial plasmático, mas mesmo assim a pequena diferença osmótica que existe aí é suficiente para gerar os processos absortivos que é proeminente nessa região. Bem, a força movente para o fluxo absortivo hídrico é o gradiente osmótico, ok? Absorção de sódio. Então, como vimos, o sódio ele vai ser absorvido por todo o segmento intestinal, né? Começando lá no delgado e findando lá no cólon, né? Então, a absorção ela tem que ser máxima com a eliminação mínima desse íon nas fezes. Bem, é o principal eletrólito do fluido extracelular, é absorvido em todos os segmentos intestinais com diminuição cefalocaudal, é responsável pela manutenção da volemia e está envolvido com os processos absortivos intestinais de vários substratos orgânicos. Com relação à absorção do sódio, ele vai acontecer no duodeno, onde a taxa de absorção vai ser alta, principalmente no jejum, que é o local onde nós vamos observar aí o transporte de nutrientes orgânicos acoplado ao sódio, como já foi falado quando foi tratado desses processos, né, de absorção. Então, muitos nutrientes, né, como glicose, galactose, as vitaminas hidrossolúveis, né, aminoácidos,
eles dependem do sódio para serem absorvidos, né? Como vimos, o transporte ativo, secundário, dependente de sódio. Então, a gente vai ver aí a entrada simultânea, tanto do nutriente, quanto também do sódio. Bem, na membrana luminal, isso vai ocorrer a favor do gradiente de potencial eletrolítico por meio de transporte ativo secundário. E na membrana basolateral do enterócito, nós vamos observar o transporte ativo pelo sódio, potássio ATPase. No ilho e colo, a taxa de absorção vai ser menor e será contra uma diferença de gradiente eletrolítico. Mecanismos de transporte de sódio nas membranas luminais e membranas basolaterais das células absortivas. Então, aqui nós temos elencados 5 mecanismos. O primeiro que nós vamos falar é o cotransporte sódio com substratos orgânicos. É aquele que acontece lá na região do jejum, com menor extensão no ilho, onde nós vamos ter a absorção simultânea de sódio e, no caso, glicose, galactose, aminoácidos, vitaminas hidrossolúveis, certo? Esse tipo de transporte, ele é ativo, secundário, certo? E sempre vai ser acoplado através da membrana luminal. A força motriz vai ser promovida pelo sódio potássio ATPase, que está localizado na membrana basolateral da célula. E nós vamos contar na membrana basolateral com a presença de proteínas carreadoras, como glúten e SGLT. O cloreto ele vai ser absorvido passivamente a favor do gradiente eletroquímico transepitelial. Então, a partir do momento em que o sódio é absorvido juntamente com esses substratos orgânicos, o cloreto ele é também passivamente absorvido. Com relação ao cotransporte sódio-cloreto, ele é responsável por cerca de 20% da absorção de cloreto de sódio no DO-gado. Trata-se de um transporte de natureza eletroneutra, ocorrendo no DO-gado, sendo muito comum no jejum e ilho. O transporte ele vai ser ativo secundário em acoplamento com o sódio através da membrana luminal e a força eletromotriz também é o sódio potássio ATPase, que está localizado na membrana basolateral das células. Com relação a contratransportes paralelos de sódio, hidrogênio e cloreto e bicarbonato, vamos falar inicialmente do que acontece com o trocador sódio-hidrogênio. Trata-se de um contratransporte de natureza eletroneutra, que vai ocorrer preferencialmente no jejum. Com relação a esse tipo de transportador, ele vai estar localizado na membrana luminal dos enterócitos e participa da regulação do pH intracelular e também do movimento transepitelial de sódio. Já com relação ao cloreto e bicarbonato de sódio, ele vai estar envolvido com o equilíbrio ácido-base, também é um transporte de natureza eletrogênica. No ilho e na porção proximal do cólon, nós vamos contar com o trocador sódio-hidrogênio, que vai operar em paralelo com esse tipo de transportador, né, no caso de trocador, o cloreto e o bicarbonato. Então, eles trabalham aí paralelamente. Assim sendo, como é que vai operar esses trocadores paralelamente? Então, na região intersticial, o dióxido de carbono ele vai ser transportado para o interior do enterócito, né, atravessando a membrana basolateral dessa célula. Lá no citosol,
o dióxido de carbono vai se ligar à molécula de água através da anidrase carbônica, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar, formando íons de hidrogênio e bicarbonato. Então, esses íons de hidrogênio, através dos trocadores sódio e hidrogênio, é lançado até a região luminal, e o bicarbonato, da mesma forma, através do trocador cloreto bicarbonato, é lançado também no lúmen. E, consequentemente, vai ocorrer a absorção de cloreto de sódio, né? Por meio também desses trocadores. A presença de bicarbonato nessa região garante a neutralização do ambiente luminal por atividade bacteriana. Então, aí nós vamos ter essa função de neutralizar os ácidos que são resultantes da fermentação promovida pelas bactérias. Cotransporte de sódio com ânions inorgânicos. Como exemplo, nós temos a absorção de sulfato e de fosfato, vai ocorrer predominantemente no ílio, e esse processo é eletroneutro na membrana luminal, ok? O transporte desses ânions na membrana basolateral da célula é desconhecido. O último, transporte desacoplado de sódio mediado por canais. Esse tipo de transporte é observado no cólon. O sódio ele pode ser absorvido por dois mecanismos. O primeiro, nós vamos contar com os trocadores, né? Sódio, hidrogênio, cloreto, bicarbonato, que vão estar localizados na membrana luminal da célula, no caso do colonócito. E o sódio, ele entra na célula, no caso do colonócito, de maneira desacoplada, atravessando a membrana luminal por meio de um canal seletivo para sódio. Esse canal, ele é conhecido como canal epitelial de sódio, e o transporte, ele é eletrogênico. Bem, então aqui na figura 1 nós temos o cotransporte eletroneutro de sódio e cloreto na membrana luminal do enterócito do intestino delgado, né, principalmente aí no jejum e ilho. Então percebam aqui os cotransportadores, né, onde o sódio adentra e o cloreto também, a força motriz promovida pelo sódio potássio ATPase, e o cloreto também ele pode atravessar paracelularmente essas células, como podemos observar aqui. Então, tanto vai ocorrer por via transcelular como via paracelular o transporte do cloreto. Na figura 2, distribuição das isoformas do trocador sódio-hidrogênio nas membranas luminais e membranas basolaterais das células do jejum e ilho. Então, aqui nós temos na borda em escova a presença desse trocador, né, sódio-hidrogênio. A amilorida, ela bloqueia esse transporte. Na região basolateral da célula, né, do enterócito, nós temos a força motriz aí promovida pela bomba de sódio e potássio. E, mais uma vez, observamos aqui também, na região basolateral, a presença de outra isoforma do trocador sódio-hidrogênio. Na figura 3, contratransporte, certo, gente? Não é cotransporte, não, é contratransporte paralelos de sódio e hidrogênio e cloreto bicarbonato na membrana luminal das células intestinais do ilho e do cólon, com secreção resultante de bicarbonato e hidrogênio, além de reabsorção transepitelial de cloreto de sódio. Okay? Então, mais uma vez, os trocadores de sódio e hidrogênio, trocadores cloreto e bicarbonato, e a reação que acontece no interior do enterócito, né? Então, o dióxido de carbono atravessa a membrana basolateral dessa célula e tem toda aquela reação que a gente já bem conhece, né?
Então, o dióxido de carbono se associa com a molécula de água através da ação da enzima anidrase carbônica, forma o ácido carbônico, ocorre a dissociação, liberando íons de hidrogênio e de bicarbonato, aonde ambos vão ser transportados para o lúmen, graças à atuação aí dos trocadores que estão presentes, né, na membrana luminal dessas células. E com isso nós temos, né, a absorção de cloreto de sódio, que pode assim então ser transportada através da membrana basolateral dessas células. Mais uma vez aqui, a bomba de sódio e potássio. Na figura 4, mecanismos de transporte de ânions inorgânicos nas células intestinais. Então, na borda em escova, nós contamos com o cotransportador de sódio e ânions inorgânicos que permitem, né, a absorção simultânea do sódio e desse ânion, certo? Ainda não se conhece o processo de transporte através da membrana basolateral da célula para os ânions assim absorvidos. E mais uma vez, aqui o sódio, potássio, ATPase, garantindo a operação do sistema. Na figura 5, mecanismos de absorção eletrogênica de sódio na membrana luminal das células do cólon. Aqui nós temos a participação do canal epitelial de sódio, certo? Então, percebam aqui a participação desse canal, garantindo a absorção de sódio para o interior da célula. E, mais uma vez, nós temos o sódio, potássio, ATPase, garantindo a operação do sistema. Observem que em ambos nós temos aí transporte via transepitelial. Da mesma forma acontecendo para os trocadores. Absorção e secreção de cloreto. Então, com relação a esse íon, ele vai ser absorvido no intestino delgado através da via transcelular. Então, na membrana luminal vai ocorrer o cotransporte acoplado ao sódio. Já na membrana basolateral, o transporte é passivo a favor do gradiente de concentrações, né? E também pode operar via paracelularmente, a favor do gradiente de potencial elétrico transepitelial desacoplado à secreção de sódio e íons de bicarbonato. Já no hilo e colo, como já foi observado, a membrana luminal ela pode transportar por dois mecanismos. O primeiro, contratransporte paralelo, né, de sódio e hidrogênio e cloreto e bicarbonato, ou cotransporte cloreto-bicarbonato, né, transporte ativo secundário, ok? Na membrana basolateral não é conhecido, né, o mecanismo de transporte. Secreção. Então, no delgado e cólon, a membrana luminal apresenta um canal para cloreto do tipo CFTR, que vai ser responsável pelo mecanismo de secreção. Já na membrana basolateral, nós vamos contar com cotransportador sódio, potássio, cloreto. O tempo de abertura dos canais de cloreto é modulado pelo monofosfato cíclico de adenosina e pelo monofosfato cíclico de guanosina. Bem, então aqui nessa fotomicografia nós podemos observar que na região da crista intestinal nós vamos ter uma atividade mitótica intensa, então nós vamos ter aí células imaturas e é aí onde nós vamos observar a secreção de cloreto de sódio. Já na região das vilosidades, nós vamos observar a presença de células maduras e, consequentemente, é observado aí o processo de reabsorção de cloreto de sódio. Agonistas que amplificam a secreção de cloreto por elevar o campo intracelular ou por mobilizar íons cálcio.
Bem, aqui nós temos, né, as prostaglandinas, o peptídeo intestinal vasoativo, monofosfato cíclico de guanosina e toxinas bacterianas, né? No caso, a Escherichia coli e Vibrio cholerae. Esses quatro agonistas, eles vão estar relacionados aí com a elevação do monofosfato cíclico de adenosina. Já com relação à mobilização do cálcio, nós temos a acetilcolina, que vai amplificar aí a secreção de cloreto, ok? Figura 6, secreção eletrogênica de cloreto pelas células das criptas. Na região basolateral da célula epitelial, nós observamos o sódio-potássio ATPase, observamos aqui a presença de transportadores, né, no caso, o sódio-potássio cloreto, né, cotransportador aí para esses 3 íons. O influxo desses íons no interior da célula garante justamente a saída do cloreto por meio de proteínas, né, transportadoras. As aberturas dos canais de cloreto operam em decorrência da elevação do monofosfato cíclico de adenosina e também o de guanosina, certo? O cálcio acaba também promovendo esse aumento, uma vez que ele é mobilizado. Absorção e secreção de bicarbonato. A absorção do bicarbonato vai ocorrer na região do jejum, dependendo parcialmente do sódio, por meio de trocadores paralelos, né? Sódio, hidrogênio, cloreto, bicarbonato, que estão presentes na membrana luminal dessas células. Já na membrana basolateral, o fluxo absortivo resultante vai ser o bicarbonato de sódio, ok? Então, aqui nós vamos ter os processos de absorção. E também nós vamos observar a participação da anidrase carbônica nos processos que envolvem aí a absorção. Então, no lume intestinal, nós vamos observar a reação química onde os íons de bicarbonato se associam com os íons de hidrogênio, formando o ácido clorídrico. Este vai se dissociar em água e dióxido de carbono. A água vai permanecer no lume intestinal, sendo posteriormente absorvido, e em seguida nós vamos ter a absorção de dióxido de carbono pelo enterócito. Então, a via aí de absorção como podemos observar, é indireta. Secreção. No duodeno, nós vamos contar com o trocador cloreto-bicarbonato, que está localizada na membrana luminal. Esse trocador ele vai participar da neutralização do quimoácido proveniente do estômago. Ou seja, o bicarbonato vai se ligar aos íons de hidrogênio, formando o ácido carbônico, que vai se dissociar, formando água e, consequentemente, dióxido de carbono. No ilho e cólon, nós vamos observar aí a presença de trocadores de sódio e hidrogênio e cloreto e bicarbonato, que estão presentes na membrana luminal. Também vão participar do processo de neutralização dos produtos ácidos do catabolismo das bactérias nesses segmentos. Figura 7, modelo para absorção de íons de bicarbonato no jejum. Bem, então, como podemos observar, no lume vai acontecer a reação química, né, de neutralização, aonde os íons de bicarbonato vão se associar aos íons de hidrogênio, né, através da ação da anidrase carbônica, formando o ácido carbônico, que se dissocia em água e dióxido de carbono. O dióxido de carbono é absorvido pelo enterócito e, mais uma vez, no interior da célula, vai ocorrer
o processo de formação de ácido carbônico com a associação do dióxido de carbono mais água por meio da anidrase carbônica e, em seguida, dissociação do ácido carbônico em íons de hidrogênio e íons de bicarbonato. Os íons de hidrogênio vão participar do trocador sódio-hidrogênio e os íons de bicarbonato vão ser transportados através de cotransportadores para a região intersticial, né? Acoplado aí ao sódio, como podemos observar. Com relação à força motriz do sistema, nós temos aqui o sódio, potássio, ATPase. Absorção e secreção de potássio. Com relação a esse íon, ele vai ser absorvido no intestino delgado por difusão passiva via paracelular a favor de seu gradiente de potencial químico transepitelial secundária à absorção de água, ok? Então, ocorre inicialmente a absorção de água, a concentração do potássio aumenta no lume e, consequentemente, ele vai ser posteriormente absorvido. No cólon distal, a membrana luminal contém transportadores que vão permitir aí o transporte ativo primário deste íon, certo? Graças à presença, né, de uma isoforma gástrica de hidrogênio, potássio, ATPase. Já na membrana basolateral, o transporte desse íon é desconhecido. Secreção. Então, ocorre no colo proximal e distal por processo passivo, via paracelular, cuja concentração luminal inferior deste íon vai garantir o processo de secreção para a região luminal. E ativamente, dependente aí da alta concentração intracelular desse íon, que vai ser decorrente de seu influxo intracelular pela membrana basolateral da célula. Então, nós vamos contar aí com o sódio, potássio, ATPase, garantindo o influxo desse íon no citosol. E também por meio do cotransportador sódio, potássio, cloreto. Na membrana luminal vai ocorrer eletrodifusão por canais específicos sensíveis ao bário ou a tetraetilamônia. Figura 8, mecanismo de absorção de potássio no intestino. A. Absorção passiva no jejum e no ilho. B. Absorção ativa no cólon distal. Certo? Então, mais uma vez, o sódio, potássio, ATPase, garantindo aí a força eletromotriz do sistema. Na borda em escova, nós contamos com o trocador hidrogênio-potássio, né? Aí no transporte via transcelular, podendo ocorrer também via paracelular. Tudo vai depender da sua concentração no lúmen intestinal. E aqui, com relação ao transporte para a região intersticial, não se conhece bem o mecanismo envolvido. Figura 9, mecanismo celular de secreção de potássio no colo. Bem, então nós temos aqui a tetraetilamônia que inibe o transporte desse íon. Observem que na membrana basolateral nós contamos com o cotransportador sódio, potássio, cloreto, que permite o influxo desse íon para o interior do citosol da célula epitelial. Contamos também com a presença do sódio, potássio, ATPase, a força eletromotriz do sistema, e observem também um canal de potássio presente na região basolateral da célula, ok? Com relação à secreção, tanto pode acontecer via paracelular como transcelular. Absorção de cálcio é o íon bivalente de maior absorção
é absorvido ativamente em todos os segmentos do intestino, principalmente no duodeno e jejum. Sua absorção ocorre contra o gradiente de potencial eletroquímico transepitelial e a capacidade absortiva desse íon pelo intestino vai depender dos seus níveis na dieta. Assim sendo, a absorção do cálcio vai ocorrer pelos seguintes mecanismos: passivo paracelular, cujas concentrações elevadas desse íon no lume intestinal é secundária à absorção de água. Então, quando ocorre a absorção de água, consequentemente vai ocorrer o aumento da concentração desse íon e assim esse íon ele pode ser transportado passivamente para o interior da célula por diferença de potencial elétrico transepitelial e ativo transcelular, aonde ocorre preferencialmente no duodeno, onde vamos contar com canais de cálcio presente na membrana luminal e esses canais, eles permitem a absorção de cálcio, o transporte de cálcio, a favor do gradiente de potencial eletroquímico. No citosol, o cálcio ele vai ser tamponado por proteína, no caso, a proteína envolvida é a calbidina, ou pode ser armazenada em organelas, como por exemplo, o retículo endoplasmático. Assim, na face, não fase, interna da membrana basolateral da célula epitelial, o cálcio ATPase e o trocador sódio-cálcio vai permitir o transporte ativo secundário, ok? A vitamina B3 ou colicalciferol, ela vai ser essencial para manter os níveis normais de absorção de cálcio pelo intestino. E com relação à fonte dessa vitamina, ela tanto pode ocorrer por meio da ingestão de alimentos ricos nessa vitamina, como também pode ocorrer mediante aquela reação química que acontece na nossa pele, haja vista a presença do precursor, né, o 7-hidroxicolesterol, que vai ser convertido em colicalciferol no fígado, principalmente lá nas regiões mitocondriais, e posteriormente essa vitamina inativa ela vai ser lançada na circulação sistêmica e vai chegar até os rins, onde também na região mitocondrial vai ocorrer a sua conversão em 1,25 de hidroxicolicalciferol, que é a forma ativa. Mais uma vez, vai cair na corrente sanguínea e vai chegar até os enterócitos, aonde essa vitamina ela vai ser essencial para os processos de síntese da proteína calbidina, bem como também vai ser importante para a formação dos canais de cálcio, regulação da absorção de cálcio. Níveis plasmáticos de cálcio vai ser nula quando a ingestão do íon é cerca de 4 miligramas por quilograma do peso corpóreo e vai ser elevado quando a ingestão é de 120 miligramas por quilograma do peso corpóreo. Os níveis plasmáticos de cálcio relacionam-se diretamente com a ação do paratormônio e com a hidroxilação da vitamina D3 no rim. O aumento da concentração plasmática do cálcio promove a inibição da secreção do paratormônio e a formação de 1,25 de hidroxicolicalciferol, reduzindo aí o cálcio circulante. Já o aumento da absorção vai ser observado no período de lactação, gestação e crescimento, e a redução da absorção
ela ocorre com o avanço da idade, nos dois sexos, né, o feminino e o masculino, porém vai ser acentuado nas mulheres em decorrência da menopausa, o que pode induzir aí nessas mulheres o aparecimento de osteopenia e osteoporose. Figura 10. Modelo para o mecanismo absortivo de íon cálcio pelo enterócito. Então, podemos observar aqui as duas vias de transporte, né? A transcelular e a paracelular. Ambas sendo responsáveis pelos processos, né, de absorção desse íon. Com relação à via transcelular, nós observamos na borda em escova dos enterócitos a presença de uma proteína canal, que vai permitir o influxo desse íon para o interior da célula. Uma vez dentro da célula, o cálcio ele vai ser tamponado pela proteína calbidina. Essa proteína calbidina, ela pode depois, né, permitir a liberação do cálcio, fazendo com que ele seja transportado para a região intersticial, graças à presença de trocadores existentes na membrana basolateral dessa célula, né? No caso aí o trocador sódio-cálcio, e também da presença do cálcio ATPase, que garante a saída desse íon. Com relação à vitamina B3, né, a sua formativa 1,5 de hidrocolicalciferol, ela vai atuar no núcleo ou no citosol, uma vez que essas regiões contêm receptores específicos para esse hormônio, essa vitamina, fazendo com que ocorra a síntese de RNA mensageiro, que é de fundamental importância para os processos de síntese proteica, né, que vai ser responsável pela produção da proteína calbidina, bem como também das proteínas que vão formar os canais de cálcio. Absorção de ferro. A ingestão de ferro diária é de 10 a 15 miligramas por dia, ou 6 a 8 miligramas para 1.000 calorias. A absorção diária é de 10 a 12% da ingesta desse íon. Com relação à absorção em mulheres e em crianças, no caso das mulheres no período pré-menopausa ou essas mulheres que estejam em gestação, a absorção será de 1 a 2 miligramas por dia. Já nos homens adultos, a absorção será de 0,5 a 1 miligramas por dia. O conteúdo de ferro no organismo é cerca de 4 gramas. Principais formas de ferro encontrados no organismo. Então, nós vamos encontrar ligado aos radicais prostéticos das porfirinas, dos grupos M das moléculas de hemoglobina, né, representando aí cerca de 65%, ligado aos radicais prostéticos das porfirinas dos grupos M das moléculas de mioglobina, responde aí a cerca de 5%, ligada a enzimas, 1%, sob a forma de ferritina e hemosiderina, né, o restante. A absorção do ferro vai acontecer preferencialmente no duodeno e jejum, diminuindo progressivamente em direção ao íleo. Com relação aos mecanismos envolvidos na membrana luminal, é desconhecido para o ferro M, e com relação ao ferro livre, ele vai interagir com a transferrina, formando o complexo ferro-transferrina, ou por meio do cotransportador hidrogênio-ferro. No citosol, o ferro M ele vai ser oxidado e em seguida reduzido, liberando o ferro livre. Esse ferro livre ele vai interagir com a mobilferrina, onde vai ser tamponado. Na membrana basolateral do enterócito, nós vamos
observar o transporte desse íon, provavelmente pelo transportador IRE. Modelo celular para o mecanismo de absorção de ferro no duodeno e no jejum. Bem, o ferro M ele vai ser absorvido pelo enterócito por mecanismos ainda desconhecidos. No interior do enterócito, esse ferro M ele vai ser oxidado pela enzima hemoxidase e posteriormente vai ser reduzido pela enzima ferro-redutase. O ferro ele vai ser então tamponado pela proteína mobilferrina, que vai permitir o transporte desse ferro no citosol. Posteriormente, esse ferro ele vai ser conduzido até o plasma sanguíneo, mas o seu transporte vai ser garantido por uma proteína transportadora que está localizada na membrana basolateral do enterócito, que é conhecida como IRE. Bem, uma vez no plasma sanguíneo, o ferro ele vai sofrer oxidação e em seguida vai se ligar a uma proteína plasmática que é a transferrina, que vai ser responsável pelo seu transporte até os tecidos. No fígado, o ferro ele vai se ligar a uma proteína que é conhecida como ferritina e que vai ser responsável pelo seu tamponamento, ok? Com relação ao ferro livre, ele pode ser absorvido através da borda em escova por meio de uma proteína transportadora, né? No caso, uma proteína cotransportadora, ferro-hidrogênio, ou através da ligação do ferro com a proteína transferrina, que vai formar um complexo e esse complexo vai garantir a sua ligação a um receptor que está presente na borda em escova do enterócito. Assim ocorre a endocitose do complexo e posteriormente vai ocorrer a liberação desse ferro presente nesta vesícula, absorção de outros íons. O magnésio ele vai ser absorvido no intestino delgado ao longo de todo o segmento, sendo a maior fração no ilho e a menor no duodeno. No colo vai ocorrer uma quantidade menor de absorção, mas significativa. Com relação à via de absorção, ela é paracelular, devido à concentração de íons magnésio no lúmen celular. Já com relação ao fosfato, vai acontecer também no delgado, ao longo de todo o segmento. Na membrana luminal, nós vamos contar com transporte ativo secundário energizado pelo gradiente de sódio e na membrana basolateral o transporte vai ser facilitado a favor de um gradiente de potencial eletroquímico. A capacidade de absorção do fosfato aumenta em resposta aos níveis baixos de fosfato sérico. Regulação dos processos absortivos e secretores do intestino. Então, nós temos aqueles que envolvem a atuação de hormônios extrínsecos, e aqui é importante colocar o papel do córtex da suprarrenal na produção de hormônios que vão contribuir para essa regulação. E como exemplo, nós temos a aldosterona, que eleva a secreção de água e cloreto de sódio e também aumenta a secreção de potássio, isso no cólon e em menor extensão no ilho. O mecanismo de ação da aldosterona consiste no aumento da incorporação ou ativação dos canais epiteliais para sódio na membrana luminal e o aumento do número do sódio-potássio ATPase na membrana basolateral das células. O outro hormônio que também é responsável aí pelo aumento da absorção são os glicocorticoides. Então, o glicocorticoide tende a aumentar a absorção de água e cloreto, principalmente no duodeno e cólon. E o mecanismo de ação é justamente em decorrência do aumento da incorporação de sódio e potássio ATPase na membrana basolateral da célula. Bem, outro hormônio
é produzido pela suprarrenal e que vai também ter essa função na regulação dos processos de absorção e secreção, é a epinefrina, né, que é produzida na região medular. Ela vai contribuir para o aumento da absorção eletroneutra de cloreto de sódio, que ocorre no ilho, e vai inibir os processos de secreção. Já com relação aos hormônios gastrointestinais, nós vamos colocar aqui um que vai aumentar a secreção, que é a gastrina. Com relação à regulação parácrina, nós contamos aí com a somatostatina, que vai ter ação inibitória sobre a secreção de íons e de água nas células das cristas intestinais, vai reduzir o nível de monofosfato cíclico de adenosina e vai estimular a absorção hídrica e de eletrólitos no ilho e cólon. Com base na regulação justácrina, nós vamos contar aí com substâncias do sistema imunológico do intestino. Então, células como mastócitos, fagócitos, linfócitos, basófilos, neutrófilos, células endoteliais e fibroblastos vão estar envolvidos aí na síntese e excreção dessas substâncias. E quais são essas substâncias secretadas e que vão atuar na regulação dos processos absortivos e secretores? A histamina, citocinas, serotonina, prostaglandinas, leucotrienos, endotelinas, fatores ativadores de plaquetas, tromboxanas, adenosina e óxido nítrico. Essas substâncias aumentam o processo diretamente de secreção de água e eletrólitos pelas criptas intestinais e também vai aumentar a motilidade e secreção de uma forma indireta. Regulação pelo sistema nervoso entérico. Então, nós vamos contar com neurotransmissores que vão atuar diretamente nas células epiteliais ou indiretamente, e aí envolve o sistema imunológico do intestino, certo? Promovendo a secreção, a absorção ou a motilidade. E como exemplos, podemos citar a acetilcolina e o VIP como neurotransmissores que vão ser responsáveis por esses processos. Já a regulação promovida pelo sistema nervoso autônomo, que envolve aí o sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, a estimulação parasimpática colinérgica vai promover secreção, absorção e motilidade. Já a estimulação noradrenérgica vai inibir os processos secretores e aumentar os processos absortivos. Na clínica, diarreia. Podemos definir que são fezes líquidas com evacuações frequentes durante o dia. As características: aumento da massa fecal, maior que 250 gramas por dia, aumento da proporção hídrica das fezes, 70 a 90%, o valor normal é de 67%, dor, sensação de urgência da defecação, desconforto abdominal e incontinência fecal. Os tipos de diarreias. Então, nós temos aqui elencados 5. Nós vamos ter as diarreias secretoras. O fluido nas fezes é maior que 500 ml por dia. Persiste no jejum. O fluido excretado ele é isotônico e a causa é infecciosa, neoplásica ou hipersecreção por parte de secretagogos. Nas diarreias osmóticas, o fluido nas fezes também vai ser maior que 500 ml por dia, cessa no período do jejum, o fluido excretado ele vai ser hipertônico e a causa são variáveis, Má absorção intestinal, redução da área absortiva, anormalidades nos enterócitos e defeitos nos processos digestivos, entre outras causas. Diarreias exudativas. O volume do fluido ele vai ser variável, com frequentes defecações. Essas defecações elas são sanguinolentas e purulentas, persistem no jejum e a causa doenças inflamatórias intestinais
e infecciosas. Diarreias por aumento de motilidade. As fezes elas vão ser volumosas e cessam no período do jejum. O fluido excretado, ele é hipertônico em decorrência da má absorção de nutrientes ou esteatorreia e a causa aumento do trânsito intestinal. Já a diarreia congênita com excreção de cloreto, as fezes elas são ácidas em decorrência aí da participação do trocadores de sódio e hidrogênio estarem funcionando normalmente com concentrações altas de cloreto. O que é que vai acontecer? Qual a causa? Vai ser um defeito ou ausência de trocadores de cloreto e bicarbonato, que, como vimos, estão localizados na membrana luminal dos enterócitos ou dos colonócitos, né, presentes no ilho e cólon, respectivamente. As referências bibliográficas utilizadas estão aqui colocadas. As imagens foram obtidas desses sites. E a gente conclui aqui a nossa aula e eu agradeço a todos pela colaboração durante esses meses. Gente, gratidão.